O que acontece quando morremos? Existe vida após a morte? E se existe, como ela seria? Nosso espírito vagaria por um outro plano espiritual? Questões relacionadas à morte vêm perseguindo a humanidade por gerações. Muitas pessoas se apoiam em diferentes religiões a fim de achar respostas para perguntas como essa, e também para encontrar algum conforto na hora de enfrentar situações relacionadas à morte. Outras não possuem essa fé religiosa e são menos preocupadas com o que pode vir a acontecer depois da morte. Para elas, essa resposta só poderia ser revelada no momento em que partimos desse mundo. Mas a morte em si não é exatamente o foco do tema do nosso vídeo de hoje, e sim se seria possível retornar do mundo dos mortos através de algum experimento científico ou até mesmo através de algum ritual que envolva magia ou poderes paranormais. Você pode até pensar que esse é um assunto de filme de ficção. Aliás, esse tema está sim presente em diversos filmes e seriados que conhecemos. Quem não conhece a história de Frankenstein? Apesar de muitos confundirem Frankenstein com um monstro que foi criado em laboratório, Dr. Victor Frankenstein é o nome do médico que deu vida à criatura bizarra que nós conhecemos nos filmes. Das produções mais recentes, a gente pode citar a série The Walking Dead, onde um apocalipse zumbi acontece ao redor do mundo. Pessoas que morrem voltam para aterrorizar os vivos. E na superprodução de Game of Thrones, o personagem de Jon Snow volta da morte após ser esfaqueado por seus colegas, depois que a Mulher de Vermelho invoca seus poderes para o Senhor da Luz. Mas seria realmente possível trazer alguém de volta à vida aqui no mundo real? Há cerca de 300 anos, o homem vem fazendo experiências pra lá de macabras, na tentativa de conseguir pelo menos algum sinal ou reação de vida em corpos de pessoas que faleceram. Hoje em dia, os estudos em relação a esse tema continuam sendo discutidos e levados muito a sério por diversas universidades e instituições de pesquisa. Muitos testes já vêm sendo executados em animais, e os cientistas tiveram sucesso em vários casos. De acordo com os relatos da experiência, os animais, após acordarem do processo de reanimação, não demonstraram quase nenhum dano prejudicial ou permanente. Normalmente chegam a ficar um pouco lerdos ou meio perdidos, mas nada que não volte ao normal após 1 ou 2 dias. O procedimento desenvolvido por Samuel Tischerman se baseia na ideia de que baixas temperaturas mantenham o corpo vivo por mais tempo. Dessa maneira, o procedimento envolve retirar todo o sangue do corpo e no seu lugar é colocada uma solução que ajuda a abaixar a temperatura do corpo para 15 a 20 graus. Quando o problema do paciente é encontrado e resolvido, o sangue volta a ser bombeado, reaquecendo lentamente a temperatura do corpo, que ao chegar a 30 graus faz com que o coração da pessoa volte a bater. O problema é que o teste em animais já causa um grande debate em diversos grupos. Agora, imagina só como as pessoas reagiriam ao saber que esses testes seriam aplicados em humanos. Envolve um grande debate moral, social e religioso. Por isso, o assunto deve ser tratado com muita cautela. Recentemente foi anunciado que o BioQuark, uma empresa de biotecnologia norte-americana, conseguiu uma autorização para realizar um experimento envolvendo 20 pessoas diagnosticadas com morte cerebral. O experimento quer verificar se é possível ressuscitar a mente e analisar qual parte do sistema nervoso central é possível recuperar. A ideia não é trazer ninguém que já morreu de volta à vida, mas ajudar a melhorar as condições de vida de pessoas que vivem com o auxílio de aparelhos médicos em estado quase vegetativo. Mas enfim, agora que vasculhamos todas essas possibilidades reais e imaginárias, vamos ver as 5 tentativas mais insanas de ressuscitarem os mortos. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui no Fatos Desconhecidos. Número 1. Alexei Kuliabiko. Alexei Kuliabiko foi um cientista russo que trabalhou em um laboratório de ciências da cidade de São Petersburgo no século XX. No ano de 1902, Alexei descobriu uma forma de fazer com que o coração dos animais mortos, que tinham sido retirados em até 5 dias após a morte, voltasse a bater. Um ano depois, em 1903, ele começou a experimentar então a tentativa de reanimar corações de seres humanos que tinham morrido de causas naturais. A primeira tentativa do cientista foi um bebê de 3 meses de idade que havia falecido. Após 2 dias depois da sua morte, o coração da criança chegou a bater algumas vezes.
As notícias sobre o seu feito foram destaque em vários meios de comunicação da Rússia e considerada um sucesso entre a comunidade científica. Mas Alexei não estava completamente satisfeito e queria continuar a sua experiência tentando reanimar um corpo de um adulto. Segundo alguns relatos, ele utilizou o cadáver de um homem que morreu durante um processo cirúrgico e, com a ajuda do químico Fyodor Andreev, Alexei utilizou uma mistura criada por um cientista inglês que continha cloreto de cálcio, cloreto de potássio, cloreto e bicarbonato de sódio e adrenalina para preencher os vasos sanguíneos do homem morto. Ainda deitado sobre a mesa de operação, o coração do morto voltou a bater. Ele também chegou a apresentar uma respiração fraca, seguida de alguns espasmos, o que fez com que os assistentes entrassem em pânico e saíssem correndo desesperados da sala de cirurgia. O coração chegou a bater por cerca de 20 minutos, até que o russo decidiu acabar com a experiência. Número 2. John Lacy. John Lacy foi um homem extremamente religioso que dedicou a sua vida a espalhar a palavra de Deus pela Europa e pelos Estados Unidos, atraindo multidões por onde ele passava. John acreditava fielmente que a doença, de qualquer tipo e gravidade, era algo que ia além do conhecimento do homem na ciência. Ele afirmava que a doença era uma batalha travada entre Deus e o capeta, entre as forças do bem contra as do mal, e que tudo acontecia dentro de uma pessoa com um propósito divino. Então, para ele, a única maneira possível de curar ou salvar alguém doente era através da fé religiosa daquela pessoa. As pessoas que acreditavam em John diziam que ele era capaz de ajudar os doentes utilizando a energia das suas mãos e de suas palavras. São várias as histórias contadas, e em muitas delas ele não apenas curou as pessoas, como também chegou a ressuscitar os mortos. Foram pelo menos 14 pessoas que voltaram à vida. Dizem que o homem que havia falecido há pouco tempo estava deitado em um caixão na funerária quando John o pegou e levantou seu corpo contra a parede. Após algumas orações e palavras de fé, o homem supostamente tossiu, puxou o fôlego, ficou em pé por conta própria e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Apesar de seu suposto dom divino e sua popularidade, sua esposa e filha morreram jovens. John afirma que não pôde salvá-las porque elas não tinham fé o suficiente. Número 3. Sergei Brukhonenko e a cabeça do cachorro. No ano de 1928, o também médico russo Sergei Brukhonenko criou uma máquina que exercia algumas funções vitais para o corpo humano. A máquina fazia o sangue circular, mantinha o coração batendo e fazia o ar entrar e sair pelos pulmões. A máquina foi conectada à cabeça de um cachorro. É isso mesmo, somente a cabeça, sem o resto do corpo. A cabeça foi mantida viva durante mais de 1 hora e respondia aos estímulos criados por Sergei. É possível ver os olhos reagindo a toques e a língua do cachorro se movimentando normalmente. Mas alguns dizem que a experiência com a máquina não acabou por aí. Pessoas afirmam que o médico continuou com seu estudo e agora queria trabalhar com o corpo humano. Sergei conseguiu o corpo de um homem que tinha cometido suicídio para ligá-lo à sua máquina. Depois de algum tempo conectado, o coração começou a bater. Foi possível escutar um barulho saindo da sua boca até que finalmente ele chegou a abrir os olhos. A equipe ficou tão horrorizada com a reação do morto que eles desligaram a máquina. Acho que eu também ficaria, né? Já pensou? Número 4. A Sociedade para a Recuperação de Pessoas Afogadas. Fundada em 1774 por William Hawes e Thomas Cogan, a sociedade é conhecida hoje em dia como a Royal Human Society. A ideia de criar a sociedade surgiu devido ao fato de que várias pessoas estavam morrendo todos os anos afogadas por cair no rio Tâmisa. Os dois tinham a intenção de trazer informações sobre como trazer de volta as pessoas que morriam afogadas. As informações espalhadas pelos dois vieram de um artigo holandês escrito sobre como ressuscitar as vítimas de um afogamento forçando o ar para seus pulmões. Alguns dos métodos propostos no artigo pareciam ser bem duvidosos até mesmo para aquela época. Algumas das técnicas envolvia fazer um cavalo trotar sobre o corpo estirado no chão, jogar o corpo em águas geladas, soprar fumaça de tabaco dentro do falecido, entre outras que eu acho melhor nem citar.
Segundo o artigo, um cavalo trotando poderia mover o diafragma da pessoa o suficiente para forçar a entrada de ar em seus pulmões e estimular a circulação do sangue. Já o fumo, que contém nicotina, libera adrenalina no cérebro, o que aumenta a frequência do batimento cardíaco. Temos que nos lembrar que isso era por volta do ano de 1770. As pessoas não tinham informações básicas de como agir nesse tipo de situação como nós temos hoje. Se formos comparar, a massagem cardíaca tem um efeito similar ao cavalo para eles. Óbvio que é uma maneira bem mais segura e delicada. Já a adrenalina é um elemento fundamental e muito utilizado pelos paramédicos. Mesmo assim, as histórias dizem que com esses métodos, algumas pessoas foram capazes de voltar do mundo dos mortos. Número 5. Mortos voltam à vida na Indonésia. Na cidade de Tojara, na Indonésia, existe um conto muito popular de que uma cerimônia de magia negra faça com que um cadáver levante do seu túmulo e caminhe sozinho pelos arredores da sua sepultura. Algumas fotos circularam na internet e deixaram muitas pessoas assustadas e muito curiosas. Na verdade, eu acredito que as pessoas tenham confundido essa história com um ritual chamado de zumbificação, onde a toxina do peixe baiacu é aplicada em algum voluntário que vive na região e os efeitos da toxina fazem a pessoa apresentar sinais de que está morrendo, reduzindo drasticamente o batimento cardíaco e é então colocada em um túmulo. Após algum tempo, é aplicado o antídoto para trazer a pessoa de volta da suposta morte, e assim ela podia contar sobre a sua experiência fora do corpo. Na Indonésia, acontece também uma outra tradição chamada Manene, também conhecida como a cerimônia de limpeza de corpos, onde algumas famílias possuem um ritual completamente bizarro para nossa cultura e muito assustadora para qualquer um que seja: desenterrar os entes queridos da família. Eles então limpam os corpos e vestem em roupas novas, para que eles então sejam carregados até a casa onde costumavam viver. Bem macabros esses rituais, né? Meu amigo, essas histórias não perdem em nada para os filmes de terror que já foram filmados por aí. Para quem tá assistindo esse vídeo à noite, eu te desejo muito boa sorte. Afinal, essas histórias são de tirar o sono de qualquer um, né? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!